adversários. Se a gente voltar um pouquinho para a partida anterior, a gente vê uma equipe do Sergipe que não o forte, né, não é a qualidade em si, técnica individual, mas que teve uma postura agressiva, que marcou, que subiu linha, que forçou o erro do Santa Cruz e realmente deu muito certo. Imposição física, né, vencer duelos individuais, vencer os combates, ganhar o seu terreno ali, o seu espaço é inegociável, e eu acho que passa muito pela postura da equipe desde o início na pressão. Muitos treinadores que passaram pelo Santa Cruz, Martelotti, Milton Mendes, entre outros, esses que ficaram mais tempo ali com a gente, sempre falaram de 5, 10 primeiros minutos, pressionar, 15 se der, pressionar, utilizar a atmosfera de uma arquibancada cheia da necessidade do tamanho, né, do peso e do tamanho do Santa Cruz a seu favor. Para mim, isso é inegociável. Para mim, acho que isso é uma coisa que a primeira coisa que deve se pensar é apertar, sair, fazer o goleiro bater o tiro de meta longe, ganhar essa primeira bola e a segunda bola, coisa que o Sergipe ganhou a todo momento no jogo de casa. A postura do Sergipe ela foi muito boa e fez com que o Santa Cruz cometesse essa sequência, a quantidade de erros. Então, eu acho que essa postura de 10, 15 primeiros minutos, de pressionar, de correr riscos, de forçar a equipe adversária ao erro, ela é realmente importante, por toda a atmosfera que eu falei, pela necessidade que existe disso. E aí tem mais uma coisa que eu acho que tem que levar em consideração. É o DNA Santa Cruz, né? Como é que esse time ele é feito, como é que esse time é formado. E acho que isso é importante as pessoas que estão lá dentro, especialmente dentro do campo, entenderem. E é uma coisa que, com o passar do tempo, todo mundo que vive essa experiência aí consegue entender. Por origem, por jeito de jogar, por postura, pelos ídolos, né, que a equipe tem dentro que o Santa Cruz tem dentro de equipes vencedoras, dá uma olhada na postura dos atletas, né? Então, e na característica. Os dois laterais não podem subir ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que tem, né, que se fala da tática, né, da coisa do futebol, dos números, né, do 4-4-2, mas os dois laterais não podem subir ao mesmo tempo. Eu me lembro do Martelotti, e eu vou chamar ele aqui também, porque o Martelotti foi um cara que passou muita coisa assim, legal junto, cara, um cara sensacional. E eu me lembro do Martelotti falando assim, cara, sobe os dois laterais, né, naquele ano do acesso. Sobe os dois laterais, segura os dois zagueiros, segura um volante se necessário. Eu quero e preciso, se um lateral cruzar, o outro está finalizando. Óbvio, né, que tem que ter, é o que eu falei, não dá para ir de qualquer jeito, mas eu falo isso relacionado à postura, relacionado primeiro pensar na pressão, primeiro pensar em destruir o que o adversário está fazendo ali de relação à marcação. E, cara, podem ter certeza que jogar com 40 mil pessoas, com 30 mil pessoas, com uma torcida empurrando, o cara que está enfrentando, velho, o cara sente, velho. O cara sente. O cara não vai arriscar, talvez, a primeira bola, o cara não vai sair jogando toda hora, o cara não vai, às vezes não consegue nem se comunicar. Então, cara, é preciso utilizar esse início, né, esse princípio de jogo, correr riscos, né, como eu falei, às vezes outro, Milton Mendes falava, já em 2016, o Keno, por exemplo, o Keno sendo o ponta oposto, o Keno ele não fecha, não. O Keno ele vai ficar lá como opção para ter essa bola virada, e é um cara que no 1 para 1 ele vai ser
ele vai desequilibrar um jogo, dentro de uma estratégia, né? Entendo. Então, e sempre tinha essa bola, né? Sempre tinha os dois pontos, né? Os dois extremos bem abertos. Às vezes a gente sem a bola, mas o extremo estava aberto, porque quando roubasse ter, né, essa amplitude, né, ter o campo largo para ter esse 1 para 1. Milton Mendes falava, os meus dois volantes, eles vão e voltam, eles têm que chegar lá na frente e eles têm que também cobrir lateral, falava porque ele não gostava que os zagueiros saíssem da área. Então ele falava, os volantes eles têm que chegar. Então, aí foi aí que eu entendi, né, do box to box, né, o que seria, e eu acho que mudou a vida, aí a carreira do João, né, de fazer essa função. O William conseguiu também muito mais. Quando precisava, tinha, né, o Wellington ali também, que ficava um pouco mais preso. Enfim, são essas coisas que eu acho que são essa postura, né, de não se contentar em simplesmente fazer um jogo comum, tem que saber que é um jogo diferente, tem que ter uma postura diferente, especialmente utilizar essa atmosfera que vai ter. E